Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de indicadores. Então, se você não viu o vídeo que a gente fala sobre tipos de indicadores, eu recomendo que vocês assistam ele primeiro e depois vejam esse, porque a gente vai entrar no detalhe da criação, dar um exemplo e também dar algumas dicas e reflexões sobre o assunto. Bom, no outro vídeo eu citei uma frase do William Edward Deming, mas naquele caso eu somente contei a primeira parte dessa frase. E aqui eu vou falar ela inteira para vocês. Então, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso que não se gerencia. Ou seja, para a gente poder gerenciar um projeto e ter sucesso nele, é super importante, primeiramente, a gente entender em que contexto a gente está se inserindo, trazendo para a realidade Enax. Saber de fato qual que é o problema que a gente está resolvendo e se imergir naquela realidade, fazer uma avaliação de necessidades bem minuciosa e a partir disso conseguir definir uma proposta de valor para o projeto e a partir disso você vai conseguir definir indicadores bem alinhados com o que você quer desenvolver. Agora, para você criar um indicador, você pode seguir basicamente essas etapas. Então, primeiro, entender o que você quer medir. Depois, você identificar se é um indicador de resultado ou se é de esforço. Em seguida, a ideia é que você entenda qual que vai a forma de coleta, então como que você vai coletar isso no dia a dia e qual que é a frequência. Depois, entender quem que vai se responsabilizar por isso e, por último, qual que é a meta que eu quero atingir para esse indicador. Bom, agora vamos para um exemplo para ficar mais tangível do que a gente está falando. Vamos supor que a proposta de valor do meu projeto é aumentar a renda de produtores locais e promover a alimentação saudável na região. Dando um contexto para esse projeto, a gente beneficia hoje 2 pequenos produtores através das nossas atividades. E, bom, a partir da minha proposta de valor, do meu planejamento que eu criei dentro do projeto, eu coloquei como meta de aumentar a renda de cada um dos produtores para R$1.000 por mês até julho de 2021. Bom, agora eu vou entrar em 2 exemplos, um de cada tipo de indicador, para vocês entenderem como que eu posso medir essa minha meta que eu estou implementando no projeto. Então, no meu primeiro indicador, o que eu quero medir? A quantidade de feiras realizadas no bairro. De que tipo que ele é? De esforço. A forma de coleta, basicamente a contagem do número de feiras que aconteceu. A frequência de coleta vai ser uma vez por mês. Eu, Gabriel, vou ser o responsável. E aí a minha meta em relação a esse indicador é ter 5 feiras por mês. Agora, meu outro exemplo de indicador vai ser renda destinada aos produtores. De que tipo que ela é? De resultado, porque está muito atrelada à minha proposta de valor. A forma de coleta, contabilizando, o livro caixa, quanto que foi vendido ali em cada uma das feiras. A frequência vai ser uma vez por feira, me colocando também como responsável nesse caso. E a minha meta é chegar aos R$1.000 por mês por produtor. Bom, agora vamos imaginar a situação em que se passaram 3 meses que eu fiquei coletando esses indicadores e agora entender o que eu consegui extrair dessas informações. Vejo que mesmo eu atingindo a minha meta de número de feiras por mês, eu não cheguei perto de atingir a minha meta do indicador de renda para os produtores de R$1.000 por mês. E por isso que é importante você acompanhar ao longo desse processo. Agora entender, fazer uma reflexão de o porquê que a gente não está conseguindo chegar a esse valor de R$1.000 por mês. Algumas reflexões e saídas que eu posso ter dessa discussão. De repente, pensando numa lógica, dobrando o número de feiras, eu conseguiria chegar a esse valor de R$1.000 por mês. Mas dentro das minhas limitações no projeto, será que isso seria viável? Realmente realizar o dobro de feiras? Pensando também na capacidade produtiva por mês desses agricultores, o tempo e recurso que eu tenho para realizar feiras, então pensar nesses pontos. Se, por exemplo, a minha capacidade produtiva não é o limitante para eu chegar a esse valor, mas não é possível realizar mais de 5 feiras por mês. Será que tem alguma estratégia que eu posso ter para conseguir vender mais em cada uma dessas feiras? E em último caso, se nada for possível de rearranjar essas atividades, ter uma solução, será que eu deveria de repente diminuir essa meta? Ou será que tem outros fatores que eu posso trabalhar para atingir esse valor? Ter mais membros dentro do meu projeto, atrair mais produtores para trabalhar sendo beneficiado.
Então vejam que medir, acompanhar, relacionar esses indicadores, se questionar, tudo isso faz parte da gestão de um projeto para que você possa chegar cada vez mais próximo da sua proposta de valor. Bom, agora vamos para alguns pontos de muita atenção a respeito de indicadores. O primeiro é sobre responsáveis. Então definam de fato quem que vai se responsabilizar pela coleta desses indicadores, porque é como diz aquele velho ditado, né? Cachorro de dois donos morre de fome. Então se você não tem um responsável, pode ser que ao longo desse processo essa coleta não aconteça, então tomem cuidado com isso e estabeleçam quem são os responsáveis para cada um desses indicadores. Prezem também pela qualidade e não quantidade de indicadores. Ter muitos indicadores não é necessariamente positivo. Isso vai depender muito do seu projeto, mas reflitam e se questionem da relevância de cada um deles. E é claro que, por exemplo, você pode ter mais do que 5 indicadores dentro do seu projeto, que é o número que a gente pede na trilha Empreendedor Enactus, mas é importante você entender que nesse momento você não precisa colocar todos os seus indicadores, só os principais. E reflitam quanto a isso também quando você vai mostrar para algum stakeholder. Então não é necessário que você mostre todos os indicadores nos pequenos detalhes. Às vezes faz sentido você selecionar apenas alguns para poder demonstrar os resultados do seu projeto. Outra coisa que vocês devem tomar muito cuidado, que é o que a gente chama de coleção de zeros, que é basicamente quando a gente tem um indicador, só que ao longo do tempo a gente vai lá sempre colocando zero porque a gente não pontuou, não teve nenhum valor acima disso. Então vale entender, será que esse indicador faz sentido? Será que de repente alguma coisa está impedindo dentro do meu projeto para que eu pontue nesse indicador? O último ponto de atenção são as métricas de vaidade. Então o que seria isso? É basicamente quando a gente tem um indicador que ao longo do tempo a gente vê que ele está aumentando, mas talvez não seja o melhor indicador para realmente me mostrar que eu estou chegando mais próximo da minha proposta de valor. Então, para ilustrar isso, vamos pensar no exemplo que a gente trouxe hoje. A gente tem aquela meta e eu tenho um indicador agora de número de pessoas que compraram em cada uma das feiras. Pode ser que no primeiro mês eu tive uma média de 5, depois eu passei a ter 10, depois eu passei a ter 12. E no primeiro momento eu posso pensar, legal, agora eu estou tendo um número maior de clientes, mas será que de fato o cliente que comprou na primeira vez, ele comprou na segunda e na terceira? Então, trabalhar somente com indicadores brutos, assim como o número total de pessoas que compraram na nossa feira, talvez não seja a melhor forma de medir, de fato, se as pessoas estão aderindo ao projeto. Entender, por exemplo, a recorrência dessas pessoas ao longo das feiras pode ser mais ideal. Então, esse é um tipo de coisa que vocês devem se atentar na hora de criar os seus indicadores. E agora vamos para o momento Dicas Enactus. Primeiro, imaginem vocês atualizando esses indicadores ao longo do tempo. Será que através desses valores que eu estou obtendo, eu consigo de fato ter alguma conclusão se eu estou chegando mais próximo da minha proposta de valor? Além disso, será que a forma de coleta e a frequência são viáveis pelas limitações que eu tenho dentro do projeto? E lembre-se, mensurar demanda tempo, né? Então recurso, pessoas, talvez valor financeiro para você realmente extrair essas informações. Agora pensando nas metas de cada um dos indicadores, será que elas são atingíveis de acordo com a realidade, o contexto que a gente está inserido? Uma outra dica é que vocês não se prendam somente a indicadores de esforço. É comum que no início de um projeto a gente tenha mais indicadores de esforço do que de resultado, afinal a gente está começando a implementar as nossas atividades, mas conforme você vai avançando na maturidade do seu projeto, veja se você consegue agora começar a coletar algum tipo de indicador que seja mais atrelado a resultados. E assim ficará mais fácil de você entender se você está chegando mais próximo da sua proposta de valor. Por último, mensurem desde o início do projeto. Então entendam quais são os indicadores e façam as coletas ao longo dele. Porque afinal, mensurar é comparar. Então se a gente não tem uma comparação de momentos anteriores, a gente não consegue entender se a gente está, de repente, mais próximo ou até mais longe da minha proposta de valor. Então fiquem muito atentos quanto a isso. Bom, agora vamos para o momento mão na massa. Então peguem um projeto de vocês e vejam, se vocês já têm indicadores definidos, será que eu tenho mais indicadores de esforço ou de resultado? Será que eu atendo todos aqueles pontos da criação do indicador? Se, no caso, vocês ainda não têm nenhum indicador estabelecido para o projeto,
Sigam os passos que a gente passou sobre a criação e lembrem-se muito bem sobre o acompanhamento e ter uma visão crítica sobre os valores de cada um deles e se vocês podem tomar algum tipo de decisão de melhoria nas suas atividades ou mudança de indicador se for necessário. E aí pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui para falar um pouquinho sobre indicadores, que é um fator super importante na área do desenvolvimento de um projeto. Então, indicador basicamente é uma coisa que você pode utilizar para medir o seu desempenho, entender como que você pode fazer um bolo.